Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, que vai nos dar discernimento na palavra hoje, que está em 1 Timóteo, no capítulo 3. No versículo 15 até o versículo 16, que diz assim: Para que se tratar, sabeis a conduzir a casa do Senhor Deus, é a igreja do Deus vivo, a coluna baluarte da verdade, e discutivelmente grande é o mistério da piedade. Deus foi manifesto em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Então aqui nós vemos um relato da vida de Jesus. Aqui Paulo nos fala sobre a igreja viva. A igreja viva, essa igreja, a igreja dos servos de Deus, aquele que reconhece Jesus como seu verdadeiro Senhor e Salvador. A palavra nos fala, ele foi manifesto em carne, né? Porque existe a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Jesus é o próprio Deus, porque eles são três, o Pai, o Filho e o Espírito. Então, a palavra está dizendo que ele foi manifesto, o próprio Deus foi manifesto em carne, que é quem? Que é Jesus, que é o próprio Deus, que são, né, o Pai e o Filho, né, que foram manifestos no mundo, porque ele veio como ser humano, ele nasceu de uma mulher, ele padeceu os sofrimentos que essa carne humana que nós vivemos, como nós padecemos de enfermidades, se machucamos, sofremos, com tribulações, pessoas que nos magoam, com sofrimento. Então, Jesus, ele passou por esse processo de sentir na carne toda a dor que a carne, a alma e o espírito sente, como nós sentimos. E ele diz assim, ele foi testificado em espírito. Quem concedeu Jesus foi o Espírito de Deus. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus, porque Deus não tem como ele vir para a terra, mas ele manda o Espírito dele para que ficarmos com nós, que aquele que receber Jesus recebe o seu Espírito. Então ele foi concebido pelo Espírito, e esse mesmo Espírito, para aquele que crê nele, testifica, quer dizer, confirma, o Espírito Santo, ele coloca no teu coração, ele diz, esse daqui, que é Jesus o Nazareno, que teve um pai, que teve uma mãe, que viveu aqui como ser humano. Então, esse é o verdadeiro Filho de Deus. Mas quando você não crê em Jesus, o Espírito Santo ele não consegue habitar em você. Então, ele também não consegue colocar na tua mente, colocar no seu coração que ele é Jesus, que ninguém chega ao Pai senão por ele. Por quem? Pelo Filho, por Jesus. Então, o Espírito Santo testifica que ele é o próprio Jesus. Então, aquele que não crê que Jesus é o Senhor e Salvador, porque o Espírito Santo não está nessa pessoa. Porque é o Espírito que testifica que ele é o Filho de Deus. Mas você tem que crer para que isso venha acontecer. Então ele diz assim, é visto pelos anjos.
Então, Jesus já, antes da criação do mundo, ele já existia, ele estava com Deus. Então, quando o mundo foi criado, ele já estava com o Pai. Ele foi o arquiteto. Quem fez a terra foi o Pai, mas quem projetou foi Jesus. Ele foi o arquiteto, então ele já estava lá com o Pai. Então ele já foi visto pelos anjos, porque os anjos, ele foi visto por quê? Porque Deus criou ele primeiro e depois Deus criou os anjos. Então Deus criou primeiro o Filho lá na glória. Depois Deus criou os anjos. Então essa é uma confirmação, né? Que primeiro veio o Filho e depois os anjos viram Jesus, né? Porque eles foram criados depois. Então, pregado aos gentios, né? Aqui está dizendo que foi pregado aos gentios. Por quê? Porque foram os gentios que crucificaram a Jesus. Foi os gentios que não creram. Porque aquele que crê são os cristãos, os servos de Deus. Aquele que crê em Cristo é um cristão. Esse sim, como o Espírito testificou. Mas os gentios, eles não creram, eles não quiseram conhecer os gentios, os ímpios. Por quê? Como que a gente pode classificar um ímpio de um gentio? Nós que cremos em Jesus, nós somos os salvos em Cristo. Por que nós somos salvos em Cristo? Porque a gente reconhece que erramos e aonde o Senhor, ele apaga todos os nossos pecados. Quando a gente reconhece que a gente erra, então o Senhor vai lá no livro da nossa vida, lá que está no céu, que está escrito todos os nossos dias lá naquele livro, e ele vai apagar. Eu vou apagar aqui o que a Solange fez, porque ela pediu perdão. Então nós somos considerados como salvos, aquele que aceita Jesus. O gentil são pessoas que ainda não conheceram a Deus, mas são pessoas que não fazem mal à sociedade. É aquele teu vizinho, né, que você tem muito carinho pelo vizinho, você tem uma amizade tranquila com o vizinho, mas ele não aceitou Jesus ainda, ele é de uma outra religião, mas ele não vai te incomodar em nada, muito pelo contrário, ele vai até te ajudar. Às vezes você precisa de alguma coisa emprestado, é aquele vizinho ali bem querido do teu lado que vai te ajudar. Então o gentil é aquele que não faz mal à sociedade, mas não conhece a Deus. Agora o ímpio, tem uns crentes aí que eu não concordo, que tem uns crentes que falam assim que todas as pessoas são ímpias, né? Então eu não concordo, eu não tenho essa visão. O ímpio é aquela pessoa malvada, é aquela pessoa que mata, rouba, estrupa, violenta. Então esse é o ímpio, esse que age com maldade, age com violência, age com ódio, pessoa malvada, pessoa que é usada do inimigo, a pessoa que já tem aquela maldade no coração, aonde que ela dá um espaço para o inimigo trabalhar na mente dela, e aonde que ela já existe essa maldade. Então o inimigo vem e diz assim, ó, vai lá, rouba lá aquele produto lá. Ela ouve a voz do inimigo e ela vai lá e rouba. Ó, vai lá e mata aquele lá pra mim lá, ele vai lá e mata. É diferente do gentil, que não conhece a Deus, mas não age dessa maneira. Então eu não concordo com certos crente aí que fala que todo mundo é ímpio. Eu não concordo com isso. Então existe essa classificação entre pessoas. Então, aqueles lá
que disseram, que pregaram Jesus, eles ficavam lá, existia esse mal no coração deles, né? De falar, de falar que era para matar Jesus, mas eles não tinham essa coragem de ir lá e fazer. Eles ficavam incentivando para que os soldados pudessem ir lá fazer isso, mas eles não tinham essa coragem. É a mesma coisa, a pessoa ela tem esse sentimento, mas ela não tem coragem de fazer. Enquanto o ímpio, ele tem esse sentimento e ele faz, é diferente entre essas duas pessoas. E nós somos considerados os salvos, por quê? Porque a gente não faz isso, porque a gente se arrepende dos nossos pecados e a gente tem discernimento espiritual para ver também quando o inimigo está colocando isso na nossa mente. Amém, irmãos? Então vamos ficar com essa palavra de reflexão para o dia de hoje, tá? Vamos orar agora, irmãos. Graças a Deus, Senhor, pela tua misericórdia, graças a Deus, Senhor, por esse entendimento, Pai, que o Senhor tem nos dado, Senhor. Oh, Jesus, que nós, como servos de Deus, Senhor, não temos preconceito, Senhor, não vejamos as pessoas com um olhar de ódio, Senhor. Mas que a gente venha pregar, Senhor, o Evangelho, Senhor, para salvar essas almas que estão perdidas, Senhor, os gentios e os ímpios, Pai. Porque o Senhor é grande e poderoso, Senhor. O Senhor veio, Senhor, para salvar, Senhor. Porque o primeiro que entrou no céu, Senhor, era um bandido, Senhor, que estava ali crucificado ao seu lado, Pai. O Senhor veio para salvar, o Senhor veio para dar oportunidade, Senhor. E o primeiro que entrou no reino dos céus foi um bandido, Senhor. Então nós estamos aqui, Senhor, nos dá graça, Senhor, nos dá graça para poder pregar, Senhor, essas pessoas e abrir os olhos dessas pessoas, Senhor, porque só existe dois caminhos, o céu e o inferno, e que possamos ter esse discernimento para poder ensinar as pessoas. Assim nós te pedimos, Senhor, que sejamos corajosos, Pai, para pregar, Senhor, a tua palavra, fazer, Senhor, a tua obra, Pai, em nome de Jesus, Senhor, porque o Senhor nos levantou para sermos, não para sermos covardes, mas para sermos valentes, Senhor, pois o teu Espírito, Senhor, nos encoraja a fazer, Senhor, a tua vontade, Pai, em nome de Jesus, assim eu te peço e te agradeço, amém.